Boa tarde a todos que estão aqui conosco e eu passo agora a palavra para o Hernani Paiva. Paiva, por favor. Eu vou avisar faltando 5 minutos, tá, Paiva? Beleza. Beleza. Por favor. Boa tarde, pessoal. A gente vai ter aí uns 20, 25 minutos para bater um papo sobre essas tecnologias hidráulicas que vai ajudar na renovação do ar. Parece ser alguma coisa assim, antagônica, né? Como que a hidráulica pode trabalhar com a renovação do ar? Mas não é, não. Ela é indireta e eu sempre falo que se não cuidar dela, e como ela fica escondida, se não cuidar dela, ela vai afetar diretamente a parte de renovação de ar. E como a minha experiência no ar-condicionado e na parte de engenharia mecânica, são 40 e poucos anos já nesse mercado, já trabalhei como instalador, como projetista, como fabricante, como cliente final. Então, isso me dá uma grande experiência para poder dizer que realmente a hidráulica é um fator importante. Apesar dela não ter um custo muito alto dentro do projeto em si, dentro da instalação, dentro do valor do investimento do cliente, mas se ela não tiver muito bem feita, muito bem comissionada, muito bem colocada, ela vai dar problema, com certeza, no final da instalação. Então, vamos começar aqui os problemas em ambientes com a necessidade de renovação de ar que a gente encontra por aí. Primeiro, não nessa ordem de importância, né? Ruídos no sistema. Ruídos. A gente encontra muito ruído no sistema, principalmente à noite, que a gente considera isso aí como normal, né? Barulhos que normalmente a gente encontra que são normais. Barulho em tubulações, barulho de tubulações de água, em dutos de ar, inclusive em climatizadores. Isso existe em sistemas. Tá? Depois, a incapacidade de atingir temperatura interna desejada. Esse é um dos casos mais comuns que existe. Quer dizer, a temperatura em si. E eu falo até melhor, não é só a temperatura, é o conforto desejado do ser humano, que já é complexo. O conforto do ser humano já é complexo. Então, para atingir esse conforto, se você não tem uma estabilidade dentro daquilo que você projetou, imagina como é que funciona esse processo todo. Experiência em renovação. Como fazer essa renovação? Como renovar isso aí? Quer dizer, tem gente que tem desculpa colocar dessa forma, mas acho que eu já tenho larga experiência no mercado, posso falar assim. Gente que faz balanceamento, quer fazer comissionamento, instalador que quer ser projetista, projetista que quer ser instalador, e aí começa a bagunça de experiência em renovação, quer dizer, todo mundo fala tudo, todo mundo sabe tudo, e, no fim, acaba dando essa confusão toda. O nosso mercado começa a ser fabricante, querer fazer projeto, e aí começa essa bagunça toda. Tá? Não estou tirando... Estou falando todo mundo do nosso setor. E como mitigar os riscos operacionais disso aí? Bactérias, falha de potência, quer dizer, como fazer isso aí acontecer, né? Isso aí pode gerar os problemas causados indiretamente que vão gerar problemas na renovação de ar. E com o advento da Covid-19, essas questões ficaram mais em evidência, entendendo a seriedade do assunto. Quer dizer, eu sempre falo o seguinte: tudo que mata se torna sério, né? Aí a pessoa resolve fazer uma hidráulica, mais ou menos, que não mata, mas indiretamente mata. O ar-condicionado mata. Mata. As pessoas acham que não mata, mas mata. Se for a fundo, vai descobrir que mata.
Nós tivemos no passado o que a gente chamou de síndrome de edifício doente. Falaram muito sobre isso no passado. E isso que chamou o que a gente trabalha hoje como qualidade do ar interior. Então, começou assim, discutir o problema da qualidade do ar interior e a síndrome de edifício doente. E eram inúmeros fatores. E alguns fatores eu vou relacionar dentro da hidráulica, o edifício doente. O edifício doente não é só a pessoa estar doente por causa de um vírus e uma bactéria. Ela pode estar doente por causa de ruído. Você pode estar num hotel dormindo com ruído. Você pode dormir se estiver cansado, mas você pode se acordar mais cansado ainda. E aí começam a tomar os psicotrópicos para poder corrigir esse tipo de coisa. E o ruído do sistema são causados, como você está vendo aí, ar e sujeira em equipamentos, alta velocidade de fluxo, flutuações de pressões, que dá queda de pressão e faz com que acumula sujeira dentro das tubulações hidráulicas. Mas ninguém vê isso aí. Ninguém vê isso aí. Mas está lá acontecendo. Está lá acontecendo. Experiência em renovação, que eu acabei de falar. Conectividade de projeto, instalação, comissionamento e operação. Tem que haver cada parte do processo em cada local do processo. Tem que haver uma conectividade de trabalho. Eu entendo que a situação é difícil, muitas vezes, e que faz com que a gente possa correr para um lado, correr mais para o outro. Mas, veja, isso pode criar uma experiência muito complicada se você começa a misturar as estações na sua especialidade. A polivalência, que tanto foi utilizada no passado, como downsizing também, foi muito boa num determinado momento, mas hoje já não é mais. As pessoas têm que saber o que estão fazendo e são cobrados pelo o que está sendo feito. Então, tem que se tomar muito cuidado com isso aí. Incapacidade de atingir a temperatura interna certa. Então, o que acontece? Você tem laboratórios com temperaturas que trabalham a 18 graus, salas de cirurgia com 20 graus e quartos com 25 graus. E não é tão simples você trabalhar isso num ambiente de projeto. Porque quem vai atingir essas temperaturas, quem vai levar essas temperaturas, são os benditos pontos de orvalho, são os benditos temperaturas de fluido, que vai trazer o sistema para esses pontos de operações, os benditos reaquecimentos. Então, tem que tomar um pouco de cuidado quando você vai fazer um projeto, e você tem que tomar cuidado quando você vai fazer uma instalação, e quando você vai comissionar, você tem que ter um pouco de criticidade para poder garantir que isso vai acontecer. Normalmente, 1 grau de diferença, você consome de 6% a 11% a mais no consumo de energia. 1 grau de diferença. Isso sem a gente comentar, por exemplo, que um aumento na espessura do resfriador ou do trocador de calor, mínima que for, pode dar uma perda também de troca de calor de 6% a 12%. Então, veja, quando se para de fazer uma manutenção, uma operação, ou um processo, vamos dizer, preventivo ou até preditivo, olha o que você pode estar gerando. E retrofit não é só retrofitar um equipamento, é retrofitar um edifício. E retrofitar um edifício é você pensar na forma nova como você vai pensar nele
para ele ter uma vida útil mais longa, uma depreciação mais longa. Então, tem que tomar um pouco de cuidado quando se fala em retrofitar alguma coisa. Num hospital, por exemplo, o consumo de energia é 5 a 7 vezes maior do que os edifícios de escritório. Então, você lembra, por exemplo, que 20%, que a maioria dos edifícios operam com menos de 20% da capacidade projetada durante 80% da estação de aquecimento ou resfriamento. Ou seja, é calculado para um sistema funcionar sob uma carga total, mas, no fundo, ele vai funcionar sob uma carga parcial. Então, a hidráulica tem uma importância vital em manter esse, vamos dizer assim, esse corpo funcionando, antes de gerar o colapso. E é igualzinho o corpo humano. Porque se você não cuidar dessa distribuição, dessas ramificações, o que vai acontecer? Vai ter um colapso em algum lugar, com a medida que os anos vão passando. E não é uma questão de garantia. Não é uma questão de garantia. Realmente, quando o processo é mais novo e ele está em deficiência, ele pode andar por muito tempo, mas vai chegar depois de um tempo, geralmente no meio da depreciação, vai começar a ter problemas. E quando os vasos, ou quando as tubulações estiverem já totalmente destruídas, que nós não vemos, aí começam as operações de mudança dos processos para fazer com que eles sobrevivam. Então, veja bem, 20% da capacidade durante 80% da estação de aquecimento ou de resfriamento. É muita coisa. E como nós fazemos também fazer o processo da mitigação dos riscos operacionais, o problema das bactérias, o problema da legionela em sistemas de água quente, garantir a temperatura de água acima dos 50 graus em sistemas de água quente. Não é fácil. Não é fácil. Tudo isso está dentro da hidráulica. Tudo isso está dentro da hidráulica. Então, nós temos que procurar sempre estar pensando que, indiretamente, tudo isso aí está na renovação de ar. Renovação de ar não é só jogar um número de renovações de ar de fora para dentro. É tudo que abrange o ser humano que está lá dentro de um ambiente climatizado ou não. Essa renovação desse ar, desses sistemas, tem que garantir o perfeito funcionamento do ser humano dentro de um processo. Nós temos que entender isso definitivamente, principalmente a partir de agora, que estão aparecendo mais vírus, mais bactérias, diante da evolução do ser humano, diante da evolução do planeta. Isso pode também ocasionar, porque por falhas de potência, oscilação de energia, instabilidade de temperatura, umidade, desconforto do usuário, risco operacional para áreas críticas, como centros cirúrgicos. Quer dizer, você tem a proliferação de alguma coisa por tudo isso que você tem. E isso pode também ocasionar dentro do sistema hidráulico, que você não enxerga. Que você não enxerga. Porque no duto, você arranca uma grelha, mete a cara lá dentro e você vê. Mas na hidráulica, você abre o filtro de linha, muitas vezes você acha que é um lodo, é um barro, e não é. É óxido de ferro que está lá dentro. Então, o cara joga toda a água fora e coloca de novo para dentro a água, acha que está limpo, e em uma semana está a mesma cor. E não é. É um problema. Tem um problema dentro da linha do sistema. Isso para não falar do desbalanceamento de outras coisas que podem acontecer.
A influência direta na temperatura, umidade e a qualidade do ar. Para um bom projeto no sistema de HVAC e operação eficiente nas instalações, você tem que ter um bom projeto e planejamento. Você tem que ter confiança no comissionamento startup do sistema. E você tem que ter um sistema de HVAC inteligente. Hoje, isso aqui é a base de um projeto. Se faltar uma perna disso aqui, não adianta. Não adianta. Faltou uma perna, vai faltar alguma coisa no fim. Ou seja, o investimento não é garantido. Não é garantido. Se o cara investiu e ele não tiver essas 3 premissas colocadas, não garante o investimento. As novas tecnologias hidráulicas contribuem para a renovação do ar indiretamente. Começou em 1957 com a primeira válvula de balanceamento, depois ela virou uma válvula um pouco mais sofisticada. Em 1957, depois começou com essa válvula de balanceamento estático, que garante o equilíbrio da instalação como um todo. Depois precisava garantir o balanceamento dinâmico de uma instalação, quer dizer, aqueles 20% de carga parcial que precisava, depois que a instalação tivesse funcionamento, precisava garantir que isso corria para um lado e para o outro, dependendo da flutuação de carga térmica que teria. Depois começaram a aparecer as válvulas conjugadas, balanceamento e controle, e depois começaram os controles digitais, quer dizer, tudo isso aí começa a ser uma evolução, para depois chegar nas válvulas inteligentes. Tá? Nas válvulas inteligentes. Tudo isso para garantir o quê? Para garantir a eficiência da instalação e para garantir a qualidade da hidráulica na renovação de ar. Se não tiver, não vai funcionar. E a contribuição para a água quente, a mesma coisa. As válvulas de 6 vias, onde você tem válvula de frio e de quente ao mesmo tempo trabalhando, você tem válvulas misturadoras e controladoras termostáticas para garantir que temperaturas de 50 graus não caem em cima da pessoa e queime a pessoa. Você tem válvula misturadora termostática para água quente sanitária, ou seja, para evitar, você eleva a temperatura do gerador de calor, de água quente, para ganhar um melhor rendimento, e, ao mesmo tempo, usa parte dessa água para usar em temperaturas de água bem quente, em lavanderia ou sistema de refeitório, mas usa também essa água para banhos e chuveiros. Usa válvula de circulação termostática para garantir que a circulação a 50 graus continue funcionando, evitando a presença de bactérias, no caso, a legionela. E o dispositivo de reguladora de pressão diferencial, que a gente chama de contrapeso de pressurização, para fazer com que o monocomando funcione, para não ficar aquele negócio quente, frio, frio, quente, quente, frio, frio, quente. Essa válvula é o dispositivo que garante esse equilíbrio. E a qualidade da qualidade da água. Quem é o grande vilão da hidráulica? É o ar. Que ainda existe instaladores que usam caixa d'água para poder diminuir o custo de uma instalação. Não é que a IME quer ganhar dinheiro com os tanques pressurizados ou com o sistema de separador de ar de sujeira. E são novas tecnologias. E essas novas tecnologias realmente são caras. Mas que, a partir do instante que começa a vir as concorrências, esses preços vão caindo. E nós temos que evoluir com isso. Essa é a nossa contribuição. Nós temos que entender isso definitivamente. Tanque pressurizado, fechado, onde não há contato do ar na água. Não tendo contato do ar na água, você não tem o processo de oxidação. Vai ter reduzido ao máximo possível. Você não vai ter a corrosão da tubulação, você não vai ter corrosão
do rotor da bomba, você não vai ter presença de óxido de ferro, você não vai precisar jogar base na sua água para poder diminuir o pH, a acidez dessa água, para evitar corrosão, mas, ao mesmo tempo, quando você joga essa base, transforma em sal e água, onde começa a entupir os condensadores e os evaporadores do sistema de refrigeração. E começa a ter problemas de energia. E começa a ter problemas de sujeira na linha, com as variações de pressão. Tendo esses problemas, obviamente, você tem problema de dew point, você tem problema de umidade, que é o primeiro que vai sentir, e depois problema de temperatura. Não adianta fazer renovação de ar se você não tiver como tratar esse ar que vai entrar dentro do ambiente. Purgadores de ar que a gente utilizava antes como separadores de ar e sujeira dinâmicos. Além dele tirar o ar, ele tira a sujeira com dinamismo. Quer dizer, ele não para a instalação como os purgadores de ar foram utilizados anteriormente, chamando de purgadores automáticos. Automático por quê? Porque ele tem uma boia. Ele tem uma boia, que é o particulado sobe, entra, empurra essa boia e joga fora. Era automático por causa disso. Não que era automático porque a linha, dinamicamente funcionando, ela iria sair. Bom projeto de planejamento e ferramentas de suporte técnico. A IME, antiga TA Hydronic, o que acontece? Ela entende que atrás dos produtos tem que ter sistemas que garantam o cálculo, porque o cálculo hidráulico não é tão fácil de ser feito. Então, nós temos que ganhar tempo, nós temos que reduzir riscos, nós temos produtos com menos variantes, mais flexível, instalações e adaptações a condições reais do local. Quer dizer, nós temos que simular isso aí. Então, nós temos software de cálculo de energia, nós temos sistemas de cálculos hidráulicos, nós temos cálculos de retrofits hidráulicos, nós temos sistemas de cálculos de tanques de pressurização. Tudo isso está presente dentro da nossa engenharia. Então, por isso que nós confiamos no comissionamento de startups dos sistemas. Nós temos equipamentos de medição e ajuste. Nós podemos ajudar no projeto de sistema. Nós podemos entregar seleção e dimensionamento de produto. Essa é a nossa expertise. Não que a gente vá querer fazer projeto, a gente não quer fazer projeto, principalmente porque a gente é um fabricante. A gente quer entregar as ferramentas para que a gente possa garantir ao investidor final aquilo que ele comprou no que tange, no que diz a hidráulica, e no que diz a renovação, e no que diz ao conceito que foi estabelecido pelo consultor, pelo projetista, pelo comissionador. A conectividade IoT na hidráulica, que hoje tudo se fala na internet das coisas, nós também estamos trabalhando com isso. Solução de acesso fácil e transparente, solução remota de problemas, automação da operação, melhor entrega desse conforto, maior eficiência energética, que é os nossos sistemas. Acabamos de lançar uma válvula inteligente, acabamos de trazer essa válvula inteligente que trabalha sobre vazão máxima e sobre vazão mínima. Ela não é uma válvula de trabalhar sobre vazão máxima somente. Ela trabalha sobre vazão mínimo. Sobre vazão mínimo. E fala com a internet, fala da onde você quiser, fala com o seu sistema de automação. Os tanques, a mesma coisa. Você consegue trabalhar por Modbus, por BACnet,
ou por outro sistema, Ethernet. Pode ligar tudo em rede. Todos os sistemas estão preparados para isso. Então, veja bem, a importância da hidráulica para a renovação de ar, ela tem que estar bem feita, bem especificada, bem comissionada, para garantir que o sistema de renovação de ar esteja em perfeito funcionamento em tempo real. O jeitinho brasileiro para poder corrigir isso aí não existe mais. Nós temos tecnologia para suprir isso aí. E eu vou voltar com aquela frase que eu sempre disse e volto a dizer. Desde quando eu comecei com a TA. Quando você não pode medir e não pode expressar em números o seu conhecimento, é pobre e insatisfatório. Então, se você não tem como fazer comissionamento na sua instalação, você está fingindo que você tem uma instalação, o cliente fingiu que pagou, mas o sistema está com um avanço rápido, gradativo, destrutivo da sua depreciação. Com certeza, ele vai sofrer bem antes do previsto. Bom, pessoal, agora nós podemos as perguntas. Quem quiser fazer pergunta, estamos aí.